Bom dia, amados. Nós estamos dando sequência nessa série que começamos a semana passada, Luz no Fim do Túnel. E hoje nós vamos ver a segunda parte. E eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu tinha um texto, já tinha tudo mais ou menos alinhavado, mas ao longo da semana, as conversas que a gente foi tendo, conversando com vocês, vendo a situação geral de tanta incerteza que tem nos rondado, que parece que aquela luz lá no fundo do túnel parece estar um pouquinho mais distante ainda, mais remota, mais incerta. E Deus me fez reconsiderar a passagem que eu quero ver com vocês, mas antes disso eu queria dar um entorno dessa situação. Hoje, nessa semana, a gente acabou participando de várias lives também, né? E querendo entender o papel da igreja, aquilo que nós podemos fazer como cristãos, o que Deus espera da gente, na verdade. Mas eu acho que se você é cristão ou ainda não, vamos colocar dessa forma, né? Tudo isso que está acontecendo nos afeta, chega até nós. Então, uma pergunta que a gente pode se fazer, né? Como sabemos, na verdade, se nós vamos, ou assim, como nós vamos sair desta crise? Parece ainda muito remoto. E fica mais remoto ainda, fica mais complicado, quando cada instituição tem a sua própria verdade, né? Nós olhamos, então, quem nós vamos escutar? Se a gente pega, então, no âmbito político, hoje é uma loucura, né? O governo de todas as esferas tem a sua própria verdade. E qual é a verdade correta? Existe uma verdade em tudo isso? Aparentemente, ninguém é detentor dessa verdade. E então, dentro desse ambiente, fica válido, né, aquele velho ditado: cada um por si e Deus por todos. Uma das lives que a gente participou nessa semana, que depois eu vou até emprestar alguns, não os slides que ele usou, mas sim a informação, foi com o pastor Ricardo Agreste, né, da Igreja Chácara Primavera de Campinas, através de um evento do CTPI, né, que a gente costuma participar sempre. E ele comenta justamente isso. Ele falou, como igreja, eles estão numa cidade, Campinas, né, onde o prefeito está tomando uma decisão que é contrária à postura ou à posição do governador, que é contrária à postura do presidente. Então, como eles, como igreja, vão agir? Então, ele acabou conversando com a liderança da igreja e eles tomaram uma decisão lá para eles, né, de falar assim, olha, nós vamos continuar com os cultos online, por enquanto. Nós não vamos abrir a igreja nesse momento de incerteza. É certo, não é certo? Nós vamos abrir, vai mudar. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, é uma loucura saber. Então, nós temos que buscar aonde essa certeza. Então, uma pergunta que também é normal e comum, cada vez mais frequente nesse momento, é como será o mundo pós-crise? E aí, o próprio Ricardo, né, nessa live, ele traz à tona aqueles três filósofos mais conhecidos, né, da mídia em geral, né, o Pondé, o Karnal, o Cortella, né, e existe uma grande divergência de opinião entre eles, né. Eu também tinha visto, ele comenta, por exemplo, do Karnal, numa entrevista, palestra, debate, que ele teve na CNN Brasil. Eu lembro de ter visto isso faz acho que 1 ou 2 semanas, com 7 ou 8 repórteres mulheres que começam a perguntar. Então, por exemplo, a postura do Karnal é uma postura, ele entende, né, lógico, talvez motivado por todas as conversas que eles tiveram ali, uma postura mais assim, que a gente está com saudade de abraçar. E é interessante que nas reuniões que a gente teve, né, dos grupos de comunhão essa semana, isso surgiu, né? Todo mundo, que saudade de um abraço, que saudade de cumprimentar, né? Tem gente que eu conheci nesses dias aqui, como do pessoal de apoio, a Cássia, que vocês não sabem quem é, mas namorada do Gabriel, que tem nos apoiado com as imagens e com as filmagens, né? E ela não conhece, ela deve me achar um arrogante, porque a gente nunca nem se deu a mão, né? Mas a gente está convivendo com tudo isso. Mas o Karnal, então, acha que nós vamos viver um momento assim, onde esse lado mais lúdico, né, vai aflorar, né? Então, que esse lado mais comunitário, de grande alegria, felicidade, vai aflorar pós-crise. Já
o Pondé e o Cortella são mais céticos com relação a isso. O Pondé, por um lado, ele fala que o mundo vai ser muito mais difícil, mais violento e as virtudes vão ser mais raras, porque as pessoas vão ser mais mesquinhas. O Cortella, como costuma ser mais falante, né? Ele deu uma entrevista para a Folha, que eu tive a oportunidade de ler, e ele também entende que o Covid vai cobrar seu preço. Nós não vamos ser redimidos, esse é o título da matéria, inclusive. O Covid-19 não vai nos redimir. Tem uma frase que ele colocou, que o Ricardo projetou lá, e eu estou tomando a liberdade também de projetar, que tem a ver com uma pergunta que nós devemos nos fazer, ou seja, o que mais está nos afetando? Né? E antes de ler a própria frase do Cortella, eu diria para você assim, nessa semana mesmo, em muitas das conversas que a gente teve online, né, ou por telefone, ficou bem claro isso. Todo mundo está culpando o Covid-19, que realmente é o grande vilão dessa história. Mas dá a impressão, e eu não sei se você tem esse mesmo entendimento, que o Covid foi só o estopim de muitas coisas que estavam acontecendo. Então o Ricardo, por exemplo, nessa live, ele comenta que os divórcios vão acontecer. Agora, que divórcios vão acontecer? De casais que estavam bem, estava tudo redondinho, e aí de repente o casal se divorcia por causa do Covid-19, ou justamente são aqueles casais que estavam com problemas, aqueles namoros que estavam com problemas, e que agora esse convívio mais próximo está gerando isso. Assim como empresas que não estavam bem e agora, com a crise, acabam também descendo pelo ralo e tudo isso, né? Então parece que a frase do Cortella, ela tem perguntado sobre isso, ele diz assim, eu acho que está sendo projetado aí, né? E ele fala assim, fomos desentronizados, essa palavra é interessante, né? Fomos desentronizados como humanidade, especialmente as camadas mais intelectualizadas, mais escolarizadas, mais marcadas por algum tipo de poder político ou econômico. Desabamos do pedestal no qual, aí uma frase bem típica do Cortella, né? Nos houvéramos colocado, né? Bonito aí. Aquele pedestal que a gente tinha se colocado. Imaginávamos que com o progresso da ciência estávamos no controle. E isso é uma realidade. Aquelas coisas que nos davam segurança, firmeza, confiança na vida. Eu estou bem, né? Já comentei isso, mas é válido, né? Então, diz que aquele, né, executivo bom, o profissional bom, é aquele que tem, no mínimo, 3 meses de poupança, ou seja, das suas despesas mensais, né? Fala assim, se ele perder o emprego, se ele quiser mudar, ele tem a liberdade de fazer 3 meses a 6 meses e assim por diante. E foi assim que a crise te pegou? Ou ela te pegou num momento muito diferente? Não foi o meu momento, infelizmente, não é? E talvez não tenha sido o seu. Tudo isso nos abala. E tudo isso tem como fato gerador a pandemia, mas são efeitos colaterais que nós estamos tendo que administrar. Então, parece que o mundo perdeu as referências. Existe uma frase do pastor Charles Stanley, que eu gosto muito, que ele diz assim, a adversidade é uma ponte para o relacionamento mais profundo com Deus. Então, eu sei que a gente vai se repetindo cada dia, nós estamos logicamente dentro do mesmo contexto, e aquela estatística que eu já mencionei em outros cultos, né? A estatística de venda de Bíblias nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente não tem essa informação, que cresceu 140% neste período, né? Por que será? Porque você começa a ouvir os filósofos, você começa a ouvir aqueles teus antigos gurus, e um fala uma coisa, outro fala outra. Que nem o tratamento para o Covid. Cada um fala uma coisa. Onde está a verdade? Nós não sabemos. Então, que tal a gente buscar em alguma coisa que é sólida? E então eu queria fazer uma afirmação com tudo isso, antes da gente partir para a leitura bíblica. Quando nada mais é digno de confiança, estamos prontos para olhar para Deus, o único que é digno de toda a confiança. E é esse Deus que é digno de toda a confiança que se revela a nós.
E eu queria convidar vocês a uma leitura de Isaías 55, que fala de uma revelação de vários detalhes. E eu queria dividir isso com você, compartilhar isso com vocês. E nós estamos chamando essa nossa reflexão de quando nada mais é digno de confiança. Amém? Vamos ler e depois a gente ora. Queria ler alguns versículos, não todos. Vamos ler os versículos de 1 a 3 e depois 6 e 7. Diz assim: Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum. Venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. E o versículo 6 fala assim: Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós entramos na Tua presença nesse momento, Senhor, de uma forma mais profunda, Senhor. Nós já nos deleitamos, Senhor, com a leitura que o Vinícius fez da Tua palavra, rapidamente. Nós nos deleitamos nos louvores, Senhor, e esperamos sempre, Pai, que o Senhor também tenha se deleitado. Mas nesse momento, Senhor, nós queremos calar, ó Pai, a nossa alma, Senhor, o nosso coração com as Suas eternas palavras e resmungos, Senhor, e nós queremos silenciar o nosso coração para ouvir de Ti e deixar que o Senhor fale ao nosso coração através da reflexão desse texto. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém? E eu queria ir refletindo sobre esses vários versículos que nós lemos, pensando na revelação de Deus. Esse Deus que a gente viu, né, no Salmo 19, na quarta-feira, que Ele vai se revelando, Ele vai se revelando de uma forma geral a todos, através da criação, através das criaturas, de tudo que Ele faz, da natureza tão linda, né? O que nos agrada tanto quando a gente está num lugar que pode desfrutar dessa natureza. Mas Ele depois vai aumentando essa revelação, Ele vai crescendo nessa revelação. E, logicamente, a partir do momento que isso vai aprofundando, há pessoas que toda a revelação, Deus está aberto a todos nós, a todo mundo que quiser e puder. Mas as pessoas vão desistindo de entender mais isso, né? Mas esse texto é um texto muito aberto, não sei se você prestou atenção na leitura, e nós vamos voltar a ler cada parte deles. E a primeira, então, a gente está chamando da revelação da sua graça, da graça de Deus, né? E ele traz nesse texto, através de Isaías, seu profeta, e é difícil falar, né, como ter algum tipo de predileção por profetas ou coisas assim, mas esse livro, Isaías, é um livro que me toca profundamente. Ele tem tantas promessas para a nossa vida. A gente viu na semana passada, pelo menos duas muito importantes dele, no final do culto, né? E ele teve, assim, uma revelação muito cristalina do caráter de Deus. E esse texto também é um texto muito bonito, porque ele fala de um convite, né? E por isso essa revelação da graça de Deus. Quando ele fala lá, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, fica claro que isso é uma coisa de graça. A gente vai entrar num pouco de detalhe nas condições das pessoas que vêm, né? Ele fala, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo.
Primeira coisa, ele diz que é de graça. É de graça. Para o comprador é de graça. Mas ele oferece coisas valiosas. Então, tem valor. Não são coisas sem valor. Para o doador, elas custaram. Veja a qualidade dos produtos. Vinho, a gente pode falar pela alegria, pelo Espírito de Deus, por toda essa parte gostosa que envolve. Quando você começa a ver, você escuta um louvor, né? Dependendo de sua mente, a sua forma de pensar, você pode ficar vendo os tecnicismos. Mas aqui o rapaz desafinou, ali a luz atrapalhou, ali o instrumento, né? Ele usou aquela nota errada. Ou você pode pegar aquele negócio que está por cima de tudo isso, né? E permeando tudo isso, que é o Espírito, né? Isso é representado pelo vinho. E também o leite. O leite é o alimento, é a palavra de Deus. Mas por que a gente vê que isso tem algum sentido? Porque, embora de graça, seja zero custo, o convite não é para venha e pegue, é venha e compre. Qual será a diferença? Não é uma distribuição gratuita, né? Não é uma coisa assim que fala, tudo bem, porque já teve coisas que você passou em algum lugar, alguém está distribuindo na porta. Eu lembro uma vez que a gente estava com os jovens da igreja, a gente foi comer, a gente saiu do culto e foi almoçar num shopping, e aí estavam dando lá, até era chique a loja. Trufinha da Lindt. Trufinha da Lindt. Trufinhas da Lindt, olha que coisa chique, né? Então, o pessoal foi lá, todo mundo estavam distribuindo, todo mundo ficou lá na fila. Logicamente, porque eles queriam que você entrasse na loja para comprar. Porque na vida é assim, tudo, ou seja, não existe almoço grátis. Tudo tem alguma coisa, tudo tem um preço. O único que pode realmente oferecer alguma coisa de graça é Deus, né? Mas é interessante entender esse convite e quem é convidado. E aqui ele fala que todos são convidados. Existem alguns pré-requisitos para esse convite. E o primeiro deles é de ter sede. Ter sede. Existem pessoas que passam pela vida inteira sem se sentir sede, digamos assim, né? E essa sede não é uma sede física. Todos nós temos sede, né? Inclusive eu estou com sede. Vou tomar um golinho de água aqui. Essa sede nós temos, e é muito fácil de saciar em alguns momentos. Existem momentos que a gente não tem essa disponibilidade e essa sede pega. Então é essa sensação, quando a gente não tem a água próxima, que vem, como naquele salmo que a gente viu recentemente, o Salmo 42, como a corça anseia por água, assim é minha alma. Nós vimos domingo passado. Então, esse convite é para quem sente essa sede. Do quê? Uma sede de alguma resolução emocional, de uma resolução espiritual. E ainda mais nessa fase onde nós estamos, onde aquelas bases, como nós falamos a princípio, que nós tínhamos, os nossos pilares, ruíram, quebraram, as colunas estão quebradas, e a gente está meio assim, o chão está movendo, onde a gente vai se pegar? E aí a gente recebe um convite gostoso de Deus, falando, olha, venham, venham. Se você está com sede, né? Se você sente sede, venha. E também, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é aqueles que sabem que não possuem recurso algum. É quando eu olho, e eu gostaria de ter uma noção, eu gostaria, as pessoas me digam, Carlos, ou pastor, né? Tem uns que me chamam de pastor, outros me chamam de Carlos, né? No começo era estranho para mim, agora eu já estou ficando mais velho, já estou acostumando, né? Mas o que a gente deve fazer? A gente deve sair, a gente não deve sair, a gente deve continuar na quarentena, a gente deve forçar a barra para sair? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Porque, no fundo, eu também tenho medo, não é? Todos nós temos. Nós não temos a solução. Ou seja, eu não tenho recursos em mim para resolver isso. Então, eu faço a minha parte. A gente falou muito isso nas nossas reuniões durante essa semana. Eu ponho minha máscara, tirei agora há pouco, né? Logicamente, para que isso tudo seja filmado, existe um pequeno grupo aqui nos apoiando. Então, eles estão de máscara, eu estava de máscara, e agora eu tirei a máscara para não ficar de máscara aqui falando com vocês. Então, eu tomo esses cuidados, dependendo do lugar, eu ponho minha luva, quando eu saio, eu ponho lá álcool gel. Então, eu faço a minha parte. Mas, fora isso, em quem eu posso confiar?
existe um convite aqui em quem confiar. E mais uma coisa, aqueles que buscam um renovo espiritual. O que a gente pode traduzir esse renovo espiritual? Talvez uma base confiável para a vida, nesse momento que nada é confiável. Um apoio para a cura emocional. Existem muitas pessoas, e talvez seja o seu caso, você esteja debilitada, frágil emocionalmente, sem saber exatamente o que pode vir pela frente. Então, esse é o convite, essa é a revelação da graça de Deus. Mas é interessante que existe também no texto uma revelação da nossa falência pessoal, da falência das nossas soluções pessoais. Eu já me adiantei, né? Praticamente já falei só disso até agora, da falência de todos, do governo e de todas as instituições. Existe uma instituição que possa permanecer. O versículo 2 nos chama a atenção para alguma coisa que talvez... eu ouvi uma frase essa semana, e eu não consigo lembrar de quem, mas ela calou fundo no meu coração. Se eu estou correto, foi de um velho pastor e comentando, e ele fala assim: Deus está falando nesse momento de pandemia. A nossa missão é tentar serenar a nossa alma para entender aquilo que Deus está falando. E esse texto, de alguma maneira, é Deus falando para mim e para você. Ele fala assim: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Pensa na sua vida pré-crise. Você fala: não, eu amava a minha vida. Eu também amava a minha vida, mas eu confesso a vocês que algumas coisas, embora a minha função, minha missão eclesiástica, vou falar assim, né? Palavra meio fora do cardápio normal da nossa vida, mas como pastor, eu sempre, nos últimos anos, que eu não fui pastor a vida inteira, né, sou forçado a me disciplinar de alguma maneira daquelas coisas, dos meus sonhos, daquelas coisas que eu já tive no passado. Mas se você tem uma vida normal, você trabalha, você é um profissional, você está buscando trabalho, nós temos várias coisas que a gente entende importantes, né, onde a gente se agarrava ali e estava buscando. E esse texto nos traz a um questionamento. E é justamente que talvez o que Deus queira fazer neste momento de crise. Né? Para um pouquinho. Onde você estava gastando o seu tempo? O que estava roubando sua atenção? Estava roubando o seu coração? Né? E aí ele continua dizendo assim: escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Ou seja, de repente, eu não preciso tanto daquele sapato novo para ser feliz. Eu não preciso tanto daquela roupa de grife. Eu posso não ter e num... Já pensou? Mulheres que me escutam, né? Ir num casamento com um vestido que você já foi em um outro. Ai, que horror! Vai ver que você estava juntando dinheiro porque ia ter um casamento justamente nessa fase, e a gente tem um irmão da igreja que o filho vai casar logo mais e talvez ainda esteja na crise. Então, o que eles vão fazer? Provavelmente na cerimônia não vai ter ninguém, eles vão fazer o casamento e tal, e depois, no futuro, vão ter uma festa. Então, aquela necessidade premente, provavelmente de alguns familiares, de ter um vestido novo, de ter algumas coisas, caíram todas por terra nesse momento. E outras coisas na nossa vida. Será que a gente não vinha já se preocupando com coisas que não precisava? Valorizando coisas que, no fundo, não têm valor, são inúteis. E aí o texto continua no versículo 3 com a revelação da solução de Deus para a nossa vida. E ele diz assim: deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma alegria eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Então ele fala: venham a mim, venham a mim. Eu não estou roubando a sua liberdade. Eu quero dar a sua liberdade. Eu quero que você tenha essa liberdade. Que talvez você nunca teve. Talvez você tenha trabalhado tanto, chega tarde, levanta cedo, seus filhos nem veem a tua cara, nem sabem como é que você é. Você nem presta atenção neles. Aí eu estou comentando com um casal amado
ontem ou antes de ontem à noite, né? Lembrando aí, eu vi uma charge dos Minions, né? Os Minions, aparece um Minion e um outro. Um era o professor e o outro era o pai. E aí o Minion, o professor, jogando assim, ó, passou a bola, né? Os pais costumam terceirizar os filhos para o professor tem que cuidar o dia inteiro, quando traz tudo limpinho, arrumadinho e tal. Aqui, agora não, agora os pais têm que tomar conta dos filhos, né? E os professores, de certa forma, estão descansando desse trabalho. Como os filhos vão voltar para a escola? Talvez eles voltem mais comportados ou menos, dependendo como os pais estão lidando, né? Mas esse texto fala justamente disso. Deem ouvidos a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva, que a sua alma possa ter uma vida que realmente vale a pena, livre dessas amarras que o mundo vinha te impondo. Você vai continuar precisando de dinheiro, provavelmente nós vamos passar por uma dificuldade grande nos próximos meses. A gente não sabe ainda onde essa luz no fundo do túnel está, quanto tempo vai demorar para a gente chegar lá, e talvez a gente ainda passe por sofrimento, né? Mas se a nossa alma estiver com Deus, se nossa alma estiver descansada nele, vai ser muito mais fácil passar. O medo não vai tomar conta da gente. E aí ele fala, farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Essa aliança que veio através de Jesus, e nós vamos falar um pouquinho mais disso. Por isso ele faz um apelo a partir do versículo 6. Ele fala, busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Deus está aqui. O Espírito Santo está conosco. Ele está escutando. Talvez você tenha mais tempo de fé, você conheça os textos bíblicos já com um certo grau de conhecimento, e você possa saber, né, que todas as profecias, muitas profecias se falam assim do já e do ainda não, né? Elas foram no primeiro momento, e talvez na cabeça de Isaías, ele nem pensasse de coisas que ele acabou falando. Ele falou de Jesus claramente, como em Isaías 53, em 54 ele fala da igreja, né? E aqui ele traz essa realidade desse renovo, esse convite para que a gente venha ao Senhor, né? E esse convite, na verdade, é para que a gente venha a Cristo. Mas naquele momento histórico, ele faz uma profecia para os judeus que estavam na Babilônia, estavam no período de exílio, né? E ele já começa a prever. Então a primeira profecia dele foi para aquele povo que estava lá. Depois de 70 anos de exílio, era normal que eles tivessem negócios, eles tivessem uma vida lá. Muitos poderiam estar mal, resmungando, mas muitos já estavam, né, devidamente acomodados em viver naquela terra, na Babilônia, uma terra pagã. E muitos de nós estamos também. Nós vivemos aqui. Nós vivemos em São Paulo, nós vivemos, não sei em que cidade você vive aí na sua cidade, né? E você aí teve que montar residência, família, trabalho, e você pode estar bem acomodado assim, né? Está tudo bem, mas Deus fala, olha, mesmo que você... Naquele momento ele fala, pessoal, o convite era para o pessoal sair de lá e voltar para Jerusalém, para que a nação fosse reconstruída, né? Mas aqui para nós busquem ao Senhor para que a nossa vida seja reconstruída, para que a gente possa construir a nossa base na presença dele, né? E o versículo 7 fala que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Ele perdoará. Muitas pessoas, quando usam uma desculpa clássica, né? Falam assim, eu sou tão cabeça dura. E aqui, mais uma vez, vou lembrar da minha mãe. Cada vez que a gente ia falar de Jesus para ela, alguma coisa, ela falava, eu sou assim mesmo. Ela falava, pau que nasce torto, morre torto, que ela costumava dizer, né? Talvez seja uma boa desculpa para você também. Graças a Deus, um dia ela largou aquela desculpa e aceitou ao Senhor. Quem sabe você também pensa disso, porque ele, ao contrário, ele
nos quer da forma que nós estamos, para que Ele sim possa nos transformar em pessoas melhores. Amém? Então, aquele convite que era de graça, ele continua de graça. Mas ele fala assim, olha, que o ímpio abandone o seu caminho. Fala, olha, você não precisa continuar nessa sua vida. Venha do jeito que você está e eu vou te ajudar a mudar de vida. Que o homem mau, os seus pensamentos também, e você possa se voltar para Deus. E Ele vai ter misericórdia e vai te ajudar a sair desse caminho. E ele fala aqui que ele faz de bom grado, isso que o texto fala, né? Então, essa revelação da maravilhosa soberania de Deus, ela é possível por quê? Porque nós humanamente não conseguimos ver como Deus pode fazer isso. Mas ele continua no texto, a partir do versículo 8, dizendo para nós, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E é bom que seja assim. E é bom que a gente pense, né? Tantos textos a gente tem falado, né? Sob o sol, como Salomão falava, e acima do sol, acima do céu, onde Deus está. E Ele tem pensamentos sobre nós que nós nem imaginamos. E caminhos planejados para nós que nós, se continuarmos sem Ele, sem entender que Ele deve e seria muito bom que Ele fizesse parte da nossa vida, nós nunca alcançaremos esses caminhos. E ele indo já para o final, tem uma parte muito bonita, pelo menos para mim, que é muito usada sobre a palavra de Deus aqui, versículo 10, que fala assim, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Bem? Então, essa é a palavra de Deus. E nós sabemos muitas vezes, isso é um conforto muitas vezes para quem prega, para quem evangeliza, porque fala assim, olha, muitas vezes eu não sinto, e quando eu estou aqui falando para vocês, eu confesso a vocês, eu me sinto muito pequeno. E ainda mais aqui, porque quando eu estava lá na igreja, né, no caminho, no mundo normal, que a gente viveu até ontem, eu olhava para as pessoas e tinha lá X número de pessoas, e eu sabia que era para elas que eu estava me dirigindo, e eu podia ver um pouco ter aquele feedback, né? Ou seja, um olhar, alguns dormindo, outros olhando o celular, e alguns assentindo com a cabeça, ou seja, né? Então você tinha um termômetro. Mas aqui, diante da câmera, eu não sei. E muitas vezes a gente se sente pequeno, né? Então, um conforto para um pregador e para quem trabalha com a palavra de Deus, a gente se apega a esse versículo aqui, né? Essa promessa que fala, olha, que Deus falando que assim como a chuva e a neve descem, e ela cumpre a sua função, rega as plantas, né? E a gente vê, né, mesmo nessa época de seca, ontem caiu uma chuvinha, parece que as plantas já estão mais verdinhas, mais bonitas, né? Então, assim acontece, elas cumprem o seu propósito. Assim também ocorre com a palavra. Esse termo, palavra, ele nos leva a pensar numa outra coisa. E eu sei que pode ser um pouco de viagem, mas eu queria fazer essa viagem com vocês, porque nós sabemos que dessa história, é interessante quando você vê a Bíblia, né? A gente tem falado pouco da cosmovisão cristã, e eu quero trabalhar isso mais com vocês nos próximos domingos, não hoje, porque eu não quero avançar tanto no tempo, né? Mas existe a cosmovisão que o mundo nos traz, da lei do mais forte, da lei do mais rápido, uma visão darwinista, né, da vida, certo? É que você encara no teu trabalho,
E muita gente leva isso tão a ferro e fogo que os fins justificam os meios, então para você se dar bem, vale a pena você, né, dar aquela badalada num chefe ou outro. Eu lembro de um funcionário, na verdade um executivo que trabalhou comigo no passado, e ele chegou e ele mesmo falou, ele entrou e falou, quem são os diretores, quem são os gerentes que são importantes no nosso trabalho? E aí ele mapeou e ele se aproximou de propósito daquelas pessoas. Por quê? Então é uma coisa que é da cosmovisão do mundo onde a gente vive. Mas Deus nos chama para uma outra cosmovisão. A cosmovisão cristã é uma cosmovisão daquela que houve um Deus, existe um Deus que nos criou, a sua imagem e semelhança, e tudo o que está acontecendo é fruto da queda. Esse homem, né, começando lá por Adão e Eva, um dia resolve que seria muito legal se independizar de Deus, que ele poderia ter sua mente ampliada fora daquilo que Deus tinha dado para ele, né? E a Bíblia chama isso como queda, né? E todo o Velho Testamento e o Novo Testamento, até a chegada de Jesus, né, é a história dessa saga de Deus, desse plano que Deus foi fazendo para que Jesus pudesse chegar e nos brindar com o resgate, a possibilidade, a oportunidade de resgate. E é disso que nós estamos falando, né? Então, nós já conhecemos o fim da história. Então, hoje, quando a gente olha para trás e olha para o Velho Testamento, nós podemos ver Jesus. É aquela história de Jesus no caminho de Emaús, lembra-se? No domingo de Páscoa, quando a gente viu? Jesus pega lá, pegando aqueles dois moços que estavam abandonando tudo, né? Os 3 anos de seguir, né? De discipulado, indo para sua casa de volta, falando, olha, ele morreu, acabou tudo, e ele começa a falar. E ele começa lá em Moisés e vai falando, e ele passa, talvez ele tenha passado por Isaías, a gente não sabe. Então, quando eu olho para esse versículo hoje, essa palavra, né? Eu penso, quem é a palavra? João 1 fala que no princípio era o Logos, era a palavra, né? E essa palavra era Deus. E essa palavra se fez homem. Então, quando eu olho esse texto agora, né, embora a palavra que esteja aqui não seja Logos, como lá, e sim Dabar, que é declaração, palavra, fala, mas eu consigo ver da mesma maneira que Cristo. Porque eu olho para esse texto e falo, ele desceu dos céus, ele irrigou a terra como aquela água, com conhecimento da glória e dos planos de Deus, que é o Evangelho. Ele fez a fé e o plano de Deus brotar, ele trouxe a ideia do reino de Deus e floresceu isso no meio de todos os homens, do nosso meio, e produziu a semente que gerou o alimento, que está disponível para todos os que o receberem. Por isso João fala lá, mas ele veio para os que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, a gente pode dizer que Jesus, ele não voltou para o Pai vazio, sem cumprir o propósito para o qual ele foi enviado. E cabe a mim e a você, então, diante disso, crer que Jesus foi enviado de Deus, por Deus, que era o próprio Deus encarnado, e aceitar o convite para vir e comprar de graça água, vinho, leite, pão, da melhor qualidade e sem custo. Amém? Esse é o convite que nós temos. E tem uma pequena parte desse texto que a gente pulou, né? No versículo 4 e 5, quando ele fala, vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem, se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. E isso, gente, aconteceu. Jesus foi essa testemunha. É a palavra que se tornou gente, né? E habitou entre nós. E hoje, no mundo, pelo menos o último censo, fala de 2,4 bilhões de cristãos no mundo, que começaram a partir daqueles homens que Jesus pôde contaminar no bom sentido, né? Ele pôde irrigar com aquela água que vem de Deus. Amém?
O resultado dos planos perfeitos de Deus. E esse texto acaba justamente falando disso. No versículo 12, diz assim: vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. Pensou que lindo? No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isto resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. A gente olha para a nossa vida com Jesus e pode ser que a gente ainda não veja as árvores batendo palmas para nós, né? Diz que um dia será assim, amém? Nós vamos viver em novos céus e nova terra, onde tudo vai ser perfeito. Mas não é a vida que nós temos com Cristo, ela não é uma vida só futura. Ela é uma vida que nos impacta hoje. Por quê? Porque se meu coração está acalmado, se meu coração está pacificado, eu tenho essa paz que Jesus conquistou para mim naquela cruz, e eu o convido para fazer parte da minha vida, eu já posso viver isso hoje, ainda que o Covid ainda não tenha ido embora. E o último texto que eu queria trazer para vocês é um texto de Romanos 8:18, que diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais, e será que Paulo estava escrevendo hoje para nós? Ou será que o sofrimento faz parte da história humana? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Querido irmão, irmã, você que nos escuta, eu queria dizer para você, quando nada mais é digno de confiança, eu queria deixar para você este convite maravilhoso que nós recebemos de Deus. Venham, comam e bebam de graça. Amém? Jesus esteve entre nós, Ele nos trouxe essa característica, essa realidade do reino de Deus, e Ele nos convida a fazer parte da sua missão. Eu tenho impressão, não, eu tenho certeza que nós, que já temos Jesus no nosso coração, que somos cristãos, nós temos uma missão a desenvolver nesses dias, que era o que eu queria trazer e vou trazer, se Deus quiser, no próximo domingo. Mas nós temos a missão de demonstrar Jesus às pessoas que estão sofrendo. Você ainda tem muito medo? Confie nesse Deus maravilhoso. Entregue a Ele os seus dias. Peça para que Ele realmente te dê esse conforto de coração, essa segurança, né? Porque o que nós podemos passar? Outro dia, ouvindo também uma reflexão, isso ficou bem claro. Ou seja, o que as pessoas que ainda não têm Cristo no coração podem enxergar naqueles que têm Cristo no coração. E a gente poderia nomear tão fácil como isso. Confiança. Uma confiança que... Onde a gente vai ter? Quais são as instituições? Eu vou confiar no presidente? Eu vou confiar no governador? Eu vou confiar no prefeito? Eu vou confiar no guru que costumava me mandar aquelas palavras positivistas de autoajuda? Ou eu confio em Deus? E isso é um diferencial que pode ajudar uma outra pessoa à minha volta. E outra coisa é a sensação de segurança que eu posso ter no Senhor. Eu faço a minha parte e entrego a Ele o resto, que eu não controlo. E esse descanso que o mundo não tem. Eu falo, olha, mas por que você está tão tranquilo? Por que eu estou tão agitado e você está tão em paz? Porque eu sei em quem eu confio. Eu sei em quem eu confio. Se você está no começo da estrada, se você está chegando agora, uma figura que me veio numa célula que a gente teve outra noite dessas, né, foi justamente essa, uma pessoa que
está chegando na fé e foi brindada logo com essa grande crise, né? E aí vem a resposta de um crente mais velho. Fala assim, imagina aquela feijoada gostosa, eu espero que você goste, né? Acho que a Cássia aqui está aqui me ouvindo, não gosta, mas imagina assim, você faz lá, então feijoada não é um prato para você comer ali no momento que acabou de sair da panela. Você fez lá, esquentou lá o feijão, e aí fica aquele caldo fininho, e aí os mais assépticos, né? Talvez não gostem da minha figura, mas a fé da gente é mais ou menos assim, aquele negócio. Então a boa feijoada não conta para ninguém, tá bom? Mas eu vou só compartilhar com vocês. Aquela feijoada que você fez, aí a panela de pressão estava fervendo, o caldeirão, e aí a cozinheira deixou lá em cima do fogão, ela foi esfriando ali, passou a noite ali, coisa horrorosa, né? Aí na manhã seguinte liga o fogo de novo, põe na fervura e aquele caldo vai engrossando, e aí quando os visitantes, os seus convidados chegam e vão provar aquela feijoada, falam, nossa, que coisa maravilhosa, melhor do que a do Bolinha, né? Perfeita feijoada, né? Por quê? São os anos, são as experiências. Então eu falo para você está chegando na fé agora, você está conhecendo Deus agora, você está tomando contato com Ele, talvez a sua fé ainda vacile, e Ele sabe disso. A Bíblia está cheia de exemplos de casos. Procure o caso de Elias, procure o caso de Jonas. Homens que, ainda que tivessem uma boa experiência com Deus, teve aquele momento de depressão, que caiu, fala, eu prefiro morrer do que continuar com essa angústia, com esse sofrimento. E Deus tratou com todo o carinho, é muito legal ver como Deus tratou com eles. E Ele quer tratar com você, querido amigo, querida amiga, irmão, irmã. Eu queria te convidar então a fazer uma oração nesse momento, convidando Jesus a firmar o pé no seu coração. Coisa meio feia, né? Mas que Ele possa ser esse caldo que engrossa, que vai te mostrando quão poderoso Ele é, quão amoroso Ele é, quanto Ele se preocupa com você. E isso vai crescendo cada dia em você, e você possa cada dia aprender a confiar mais, sentir essa segurança, descansar nele. E é justamente o que vai fazer com que as pessoas que você vai ligar, você vai perguntar, deixa eu aqui abrir um parênteses no que eu estou falando, e quando você tem menos medo, quando você está menos angustiada com você mesma, será que eu vou sobreviver? Será que eu vou me dar bem? Será que eu vou sofrer? Você até é capaz de começar a ver os outros e sentir empatia, compaixão. Então, Deus já chegou ao seu coração. Você já teve a oportunidade de orar, abrindo a porta do seu coração para Ele. Descanse nele, porque assim você vai poder olhar para o mundo e compartilhar essa confiança e essa segurança que você tem no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero mais uma vez, Senhor, te agradecer e pedir que o Senhor transforme, Pai, essas palavras que muitas vezes não são perfeitas, mas que o Senhor coloque, como fala aqui, Senhor, como esse versículo 10 que a gente leu, assim como a água e a neve que cai do céu, e ela vai frutificando, Senhor, ela vai irrigando a terra, e ela não volta para o Senhor sem produzir o fruto que ela foi destinada para produzir. Que assim seja no coração de cada um dos nossos ouvintes nessa manhã, Senhor. Fale a cada um, vá transformando, Senhor, vá se mostrando presente, e que todos possam aceitar, ó Pai, esse convite e comprarem realmente. Não é uma distribuição gratuita que o Senhor faz, não é assim a sua palavra. E não é o que nós estamos fazendo, nós não estamos mercadejando a Tua palavra. Nós queremos que as pessoas vão e comprem. E isso depende de um ato, de uma atitude de cada um, Pai, de ir e comprar, ainda que seja de graça, Senhor. Fala então a cada coração, vá transformando, Pai, os ouvintes, o Teu povo, Senhor, para que nós aprendamos a cada dia nos preparar
para que essa luz que ainda está lá no fundo do túnel, Pai, seja a cada momento mais brilhante, porque o Senhor estará conosco e o Senhor nos conduzirá por todo o processo. Em nome de Jesus. Amém.